Espectadores do Critica Brasil. Estamos aqui hoje, o Paulo Betti e eu, Leonardo Estopa. O Aquias Santarém decidiu assistir no dia de hoje para a gente falar um pouquinho sobre política, mas principalmente a arte da política, ou a política da arte, e como que essa nova conjuntura, tanto de pandemia, quanto de neoliberalismo, quanto de briguinha entre esquerda e direita, pode afetar a vida dos brasileiros e, principalmente, como que isso pode afetar o seu amanhã em relação a tudo, principalmente em relação às artes. Então, seja bem-vindo, Paulo. Eu queria, né, que você fizesse aquela introdução. Principalmente, já te faço uma primeira pergunta que já te dá essa oportunidade de contar um pouquinho da história do seu passado para a gente. É preciso nascer em berço de ouro para ser artista? Como é que é a sua história de infância na arte? Bom, primeiro queria agradecer o convite mais uma vez. Queria lamentar a ausência do Aquias, sem naturalmente desprestigiar a sua presença brilhante, mas vou sentir falta das imitações do Aquias, né? Das interpretações dele, né? Que da outra live que nós fizemos, percebi que o Aquias é um grande ator, né? Bom, o que acontece, Leonardo, é que há uma visão absolutamente deturpada e mentirosa no Brasil hoje, né? Tudo que se faz é mentira. Estamos com todo o país estruturado em cima de uma grandíssima mentira, que se elegeu em nome de Deus. Uma pessoa que tem a falta de caráter de botar Deus como lema de sua campanha eleitoral não precisa mais de nenhuma explicação. O povo brasileiro, talvez por defeito nosso, por problema nosso, né, acreditou num fariseu, num mentiroso. O cara que bota Deus, um cara que um ano antes vai se batizar no Rio Jordão, fazendo uma dramaturgia absolutamente, né? Tem a sorte de ter Messias no nome, então batiza-se no Rio Jordão, usa o fato de ter o Messias no nome, bota Deus e a bandeira brasileira, e aí Deus ajuda esse cara a se eleger. Por quê? Dá-lhe uma facada enquanto ele está sendo carregado pela multidão com uma camisa escrita Deus, pátria e não sei o quê, uma camisa amarela, alguém lhe dá uma facada, o cara fica imbatível do ponto de vista eleitoral naquele momento. E isso faz com que ele se eleja. E quem o ajudou a eleger foi o bondoso Deus e os desígnios, né? Então, aí o Brasil se estabeleceu, está estabelecido hoje, do ponto de vista de um desgoverno, numa mentira. Tudo é mentira. Fizeram uma pesquisa agora há pouco tempo, Bolsonaro mentiu 2.000 vezes desde que foi eleito até agora. Mente na cara dura, fala uma coisa que não é. Então, entre uma das mentiras e idiotices, né? Porque nós estamos sendo comandados por um filósofo que é astrólogo de formação e se faz passar por filósofo, né? E vive fora e tem uma fixação anal absolutamente comprovada. Então, esse cara orienta as ações do governo que, através das fake news, se impõe, e o povo que nós não educamos, que nós não demos condições de saber as coisas, porque estivemos muito tempo no poder para poder educar esse povo e não o fizemos, né? De deixá-lo mais esperto, de sacar as coisas, não.
nós não criamos uma alternativa de comunicação, nem um jornal, nem uma TV, nada, né? Porque nunca ouvimos os artistas. Eu estou falando assim, nunca os artistas foram realmente ouvidos, né? Mas aí isso é passado. Então, o que isso... Isso é muito importante, essa questão do... quando você fala, os artistas nunca foram ouvidos, mas os artistas, de uma certa forma... e quando eu falo os artistas, normalmente as pessoas imaginam que a gente está falando de uma pequena quantidade de artistas que estão aparecendo na televisão, mas não, eu estou falando desde aquela pessoa que é artista, que sonha com arte, está começando agora, nesse momento, a procurar uma carreira, procurar uma escola de artes, ou até mesmo aquele músico que está aprendendo violão dentro de casa, até o artista profissional, ele não tem muito entendimento a respeito de política, de como a política influencia na arte e de como a arte pode ser perigosa para a política. É prova de que a arte pode ser muito perigosa para a política é que ela foi uma das coisas mais perseguidas durante o regime da ditadura militar. E eu queria que você, que é uma pessoa que conseguiu chegar à arte sem necessariamente vir de um berço de ouro, sem necessariamente ser filho de fulano, e por isso você foi colocado na televisão, no cinema, diretor, teatro, enfim, todas as posições artísticas, sem ter necessariamente uma pré-indicação, foi todo um esforço seu. Eu queria que você me dissesse o que falta para que os artistas consigam compreender a importância da política para a arte, para o que eles sonham, porque o que a gente está vendo hoje são as casas de artes fechando, os teatros estão fechando, e o estereótipo que foi consolidado pela campanha do Aécio Neves até então a respeito de um artista é de que um artista é um vagabundo que fica à toa durante todo ano e de uma hora para outra aparece por 20 minutos ali no palco e que se resume a isso e que tem uma torneira que jorra dinheiro que chama-se Lei Rouanet. E isso, aos poucos, vai tirando a autoridade do artista com o público. O que falta para o artista perceber que o neoliberalismo não representa a classe artística? Porque temos, infelizmente, artistas apoiando o Bolsonaro. Você pode imaginar que é uma minoria absolutamente inexpressiva, né? Quem apoia? Quais são os nomes? São inexpressivos, né? Então, por aí você já vê, 99% dos artistas, os expressivos, os artistas que são considerados, que fizeram grandes obras, não estão apoiando o Bolsonaro. Mas o que eu vou te dizer, eu estou fazendo uma peça de teatro, permita-me explicar. Eu estou fazendo uma peça de teatro chamada Autobiografia Autorizada. Nela, eu conto mais ou menos a minha história de infância e de adolescência. E daí, quem quer saber mais ou menos como que foi a minha história pessoal, pode ver a peça. E é interessante porque é uma forma que nós estamos tendo hoje de continuar fazendo teatro ao vivo, que as pessoas podem assistir em casa. Então, eu faço minha peça no teatro e ela é transmitida, eu faço para uma pessoa. Então, com todas as condições de segurança, eu faço com cenário, figurino, tudo como a peça é. Eu estou há 5 anos fazendo essa peça, estava numa excursão em Portugal, quando foi interrompida pela pandemia, voltei e agora estou fazendo online. Então, eu faço para uma pessoa que está ali presencial e é transmitida. Custa R$10 o ingresso e as pessoas assistem coletivamente e o teatro está chegando em lugares que nunca nós tínhamos tido oportunidade de chegar com uma peça ao vivo, porque é diferente de uma peça gravada e que você disponibiliza em algum lugar, ou uma peça que você faz da sua casa, também é interessante. Ao vivo, é interessante. Essa é no teatro, com todas as condições da sala de teatro, com transmissão com 4 câmeras, e você escolhe qual câmera que você vê. É como se fosse o seu olhar de espectador se direcionando. E está sendo muito interessante. Chama-se Autobiografia Autorizada. Quem quiser pode procurar no site
teatropetragold.com.br. A próxima sessão vai ser sexta-feira que vem, dia 7, às 21 horas. Então, está feito o convite. Esse estigma, essa vamos dizer, idiotice que foi espalhada de uma forma maldosa, mas que encontrou um terreno fértil para ela crescer, está ligada, naturalmente, à visão que as pessoas têm dos artistas, que também é culpa dos artistas. São os artistas também que alimentam esse tipo de coisa, né? A casa, a piscina, não sei onde, querer aparecer que está maravilhoso e tal. Essa é a realidade de uma pequena minoria de artistas que conseguiram chegar a um grande sucesso e, portanto, tem um valor que faz com que tenham uma vida diferenciada. Isso existe em qualquer lugar do mundo. Tem o jogador de futebol, que faz muito sucesso, tem o cantor, que faz sucesso, tem o escritor, que faz... Tem algumas pessoas que têm algum talento para, vamos dizer assim, divertir, fazer o tempo passar, porque é isso que vamos dizer, captar o sentimento que está sendo vivido naquele momento. Porque os artistas eles têm o dom e também a dificuldade, o ônus de serem antenas, né? Então, tem o cirquinho lá, o Circo-Teatro Formiguinha. O Circo-Teatro Formiguinha, no interior do Piauí. São artistas e são muito importantes. E eles precisam de apoio para sobreviver. E a arte sempre, em todos os lugares, sempre precisa do incentivo, ou então as grandes obras de arte não teriam nunca sido construídas, nunca teriam sido executadas. É que nem o cara chega, esse babaca que tem esse pensamento hoje, que não usa máscara, o cara que não usa máscara porque é coisa de viado, ou não usa máscara porque é coisa de comunista, ele chega, se um dia ele for à Capela Sistina, ele vai olhar e falar assim, nossa, gastaram dinheirão para fazer isso aqui. Bom, então, esse é o ponto de vista dele. Nesse ponto, eu queria te perguntar uma coisa, porque a gente não precisa pensar em ícones, nem em nomes, mas em modelos políticos. A gente percebe que a gente está saindo de um modelo, digamos que, estado de bem-estar social, que era um modelo que tinha uma certa preocupação com o financiamento da cultura, principalmente da cultura brasileira. E aos poucos a gente caminha para um modelo neoliberal que ele é muito denunciado pela arte, principalmente na academia, que é aquela ideia de que, olha, para que a gente vai valorizar o que se cria no Brasil, sendo que a gente pode esperar alguma coisa dar certo nos Estados Unidos e simplesmente trazer aquela coisa pronta para cá. E eu vou agora, usando as palavras do Elvésio Raton, trabalhei com o Elvésio Raton por, acho que foi 9 anos, para o brasileiro, o filme brasileiro é o filme internacional. Então, o brasileiro assiste um filme brasileiro com os outros olhos, ele vê que coisa estranha, que coisa diferente. Por quê? Porque estamos tão acostumados com o enlatado norte-americano que a gente vê os nossos filmes como algo estranho. Então, o neoliberalismo, ele traz ainda mais um obstáculo, que é a pequena indústria cinematográfica que vinha sendo construída no Brasil, através de incentivos, através da valorização moral, principalmente, da arte brasileira, sendo substituída agora pela ideia de que o artista brasileiro é um vagabundo que vive da Lei Rouanet e que nenhum artista brasileiro presta porque são todos comunistas. E eu te pergunto, nesse momento, o que a gente pode fazer para conquistar ideologicamente todas as pessoas ligadas à indústria da arte, que não é só o ator, é o ator,
são os técnicos, obviamente a rede de distribuição, os anunciantes que estão ali anunciando no intervalo comercial de uma obra artística e assim por diante. Como que esse pessoal vai entender a diferença entre um modelo neoliberal que valoriza o que é produzido lá fora para um modelo que valoriza a nossa própria cultura? Olha, sua pergunta tem a ver. O Veste falou uma coisa que o Nelson Pereira dos Santos também falava. Quando o brasileiro entra num cinema e ouve a própria língua, ouve o português sendo falado, ele estranha. Ele está acostumado a ouvir uma língua estrangeira, geralmente inglês, e ler. Ele não está acostumado a ouvir sua própria língua. Aí ele reclama que o som não é bom. Às vezes o som não é bom no cinema, porque não precisa ter um bom som no cinema, porque para passar a língua aqui em inglês, para ler, não precisa. Então, tudo isso tem a ver. Os Estados Unidos percebeu a importância do cinema por volta dos anos 10, 1900, 1920, quando eles sacaram que se eles apoiassem a indústria cinematográfica, eles levariam para o mundo todo a sua bandeira. Toda vez que você vê a bandeira americana num filme, porque entrou dinheiro do governo naquele filme americano, entende? Então, eles entenderam que onde fosse os filmes, iria a calça jeans, iria o hambúrguer, iria a Coca-Cola, iriam todos os produtos, a way of life, a forma de ser, de existir. O americano sempre fez sua fama de herói. American Way of Life. Exato, mesmo matando os índios. Né? Geralmente, John Wayne matava todos os índios. Se você vê, os filmes são bem feitos, são lindos. Eu adoro o cinema americano. Mas você tem que ter uma leitura crítica do que você está vendo. E aí, então, o que acontece? Nós estamos sufocando e destruindo a Cinemateca em São Paulo, onde está quase tudo que foi produzido de memória de registro audiovisual de altíssima relevância no Brasil está na Cinemateca. Eles querem que pegue fogo. Vão provavelmente tocar fogo naquilo, se deixar. E se tocar fogo, depois também vai ser o que pode fazer. Você lembra quando pegou fogo o Museu Nacional e perguntaram para o Bolsonaro? Ele falou assim: o que eu tenho a ver com isso? Você acha que o Bolsonaro alguma vez na vida entrou no museu para ver alguma coisa? Você acha que viu algum filme importante? Se ele tivesse sido atingido por alguma coisa de relevância cultural durante sua existência, naturalmente que ele pensaria de maneira diferente hoje. A gente tem um problema muito sério nisso, que é a reescrita da história brasileira. Né? Eu vou dar um exemplo, né, que é um filme protagonizado por você, que é o caso do Lamarca, e a gente tem documentários que mostram que realmente as mesmas bombas utilizadas pelos Estados Unidos no Vietnã, que são bombas incendiadas, chamadas Nepal, elas foram lançadas em regiões onde o Lamarca poderia estar, ou seja, naquela época a ditadura militar estava preocupada em matar o Lamarca, mesmo se fosse necessário para isso matar ali 5 mil outros brasileiros. No entanto, os generais negavam e negam até hoje isso, mas os moradores da região deram entrevistas e falaram que sim, corram porque vamos botar fogo em absolutamente tudo. Destruindo essa antiga história e refazendo nos moldes neoliberais através do financiamento privado novos filmes, é possível contar uma história que nunca existiu no Brasil. E o que seria essa nova juventude conhecer um Brasil que nunca existiu, ou seja, um Brasil que durante 500 anos teve uma oportunidade talvez de escrever a própria história por uns 30 e agora corre o risco de reescrever completamente a sua história como uma eterna colônia dos Estados Unidos, culturalmente falando. O que isso pode representar para as futuras gerações? Leonardo, vou tentar voltar e encaixar de novo. A indústria do audiovisual, ela dá emprego para 300 mil pessoas. Ela tem uma importância dentro do PIB, isso sem contar a importância, vamos dizer, do ponto de vista de identidade, de você ver o seu país, de você se ver.
Um filme brasileiro, por pior que ele seja, será sempre melhor que um filme estrangeiro. Porque é só você ver no final a quantidade de pessoas, advogados, contadores, motoristas, pessoal dele, toda aquela gente que aparece depois do filme, é só espera acabar e ver toda aquela gente recebeu, ganhou dinheiro, foi remunerado para fazer aquele trabalho. Então, o potencial da indústria, do entretenimento, da indústria cinematográfica, do audiovisual, no PIB, é maior do que da indústria farmacêutica. É mais representativo do que a indústria farmacêutica. A indústria automobilística recebe subvenção, a agricultura recebe subvenção, existem muitos setores que são subvencionados. Então, as pessoas não sabem o que é a Lei Rouanet. E a Lei Rouanet não foi inventada pelo Partido dos Trabalhadores. A Lei o PT, do governo Lula ou do governo Dilma, a Lei Rouanet vem desde do Collor, que foi o Rouanet, que foi ministro e que criou essa lei. E essa lei é renúncia fiscal. É dificílimo de prestar contas, é muito complicado. Em alguns momentos, ela ficou direcionada mais nos grandes centros, porque o que é? O dono da empresa, ele dá um dinheiro que ele desconta 6% do imposto de renda que ele deve pagar e ele põe aquilo para uma atividade cultural. É lógico que ele vai querer colocar aquilo numa atividade cultural que dê retorno para o nome da empresa dele. Então, eles procuram artistas mais conhecidos, né? Então, é essa a Lei Rouanet. Ninguém fica mamando na Lei Rouanet. A minha vida inteira, o único lugar que eu ganhei dinheiro na minha vida foi na TV Globo, porque é lá que eu trabalho. Eu tenho um emprego, né? Eu tenho 45 anos de profissão e, de uma forma ou de outra, não sei se justa ou injustamente, caí no gosto das pessoas. E grande parte do público brasileiro me reconhece. O Timóteo, o Theo Pereira, o Lamarca, o Mauá, o não sei quem. Então, as pessoas me conhecem como se eu fosse um jogador de futebol. Só que, graças a Deus, eu não tenho que parar a minha carreira com 34, 35 anos, que eu teria que parar se eu fosse jogador de futebol. A minha carreira me dá a oportunidade de ficar velho e fazendo meus filmes, e as pessoas gostam, se divertem, dão risada do Ed Morte, da Casa da Mãe Joana, enfim. Então, eu te pergunto isso porque a grande realidade é o seguinte: o que conseguiram colocar no Brasil, e isso foi uma estratégia para tirar a autoridade dos artistas para falar a respeito de política, exatamente pelo que você falou antes. Trata-se de uma classe que, obviamente, vai ser progressista, não necessariamente vai apoiar este ou aquele presidente, mas vai ser contra o Bolsonaro. Então, por ser uma classe que, obviamente, vai estar sempre contra um governo liberal e, acima de tudo, totalitário e agora demonstradamente fascista, a tendência natural é que a classe artística critique o Bolsonaro. Então, eles já criam uma excusa anterior, que é mamam na Lei Rouanet. Então, se vê uma pessoa com a foto de um violão que acabou de ganhar de presente do tio, mas nunca aprendeu a tocar, criticando o Bolsonaro, já falam. É porque mama na Lei Rouanet. Então, eles Você acham acha que o Chico Buarque de Holanda, Caetano Veloso, mamam na Lei Rouanet? Minha gente, para com isso. Chico Buarque de Holanda, só de direitos da execução de suas músicas geniais no mundo inteiro, jamais precisaria mamar em lei nenhuma, né? Não precisaria. Caetano Veloso, os direitos autorais. Será que as pessoas sabem o que significa direitos autorais? Então, cada vez que uma música toca no rádio, cada vez que uma música toca em algum lugar, pinga na conta deles, dentro de sistemas de arrecadação, que às vezes até pinga muito menos do que deveria pingar, o suficiente para eles viverem sem pensar em pegar um tostão do governo. Deixem de ser idiotas, parem com isso, respeitem o que vende a imagem do Brasil. Você acha que as pessoas vêm para o Brasil, para o carnaval, para essas coisas? Porque só o que o João Gilberto fez pelo Brasil, pelo nome do Brasil,
páginas e páginas. Agora não. Agora o que nós temos? Somos campeões mundiais de mortos na pandemia. Foi isso que se conseguiu com esse idiota. Mas deixa eu contar uma história para você. Leonardo, deixa eu só te contar uma história. Quando Lamarca estava no Vale do Ribeira, ou achavam que ele estava escondido no Vale do Ribeira, eu não sou especialista no Lamarca, mas depois que eu fiz o papel, sou simplesmente um ator. Eu faço Lamarca e faço o viado da novela. Eu faço todos os personagens que eu puder fazer. Então, ali na região, quem estava lá, menino, 15 anos, era Bolsonaro. Bolsonaro estava presente quando chegaram as tropas do Exército para procurar o Lamarca. E como ele conhecia ali a região, ele serviu de guia para ir atrás do Lamarca. Já começou com uma função extremamente desagradável, né? Aí ele se encantou com os jovens, até talvez num processo homossexual enrustido, ele se encantou com aqueles soldados e ali ele decidiu que ele ia ser um soldado também. Foi um péssimo soldado, de acordo com o general Geisel, que dizia que ele era um mau soldado. Então, foi um péssimo soldado. E a punição, como quase sempre acontece nesses tribunais, foi que ele foi aposentado. Ele se aposentou, ele ganhou por ter cometido um crime, que é uma tentativa de explodir bombas no Guandu para reivindicação salarial. Isso é um ato verdadeiramente terrorista, foi julgado num tribunal, o tribunal, por 3-2, aposentou e ganhou um prêmio por ter feito isso, uma aposentadoria. Então, desde os 30 anos, está mamando. Não só como deputado, mas com a sua aposentadoria. Como deputado não fez nada. Mas aí nós estamos caindo no rame-rame. Por que as pessoas acreditam no Bolsonaro? Eu ouvi alguém escrever alguma coisa, li alguma coisa muito interessante. Por que durante 40 anos as pessoas acreditavam que João de Deus era um santo? Colegas meus foram para lá, quase me arrastaram para ir consultar um cara que pegava um canivete, enfiava no nariz da pessoa e depois tirava um tumor sem passar nenhum antisséptico nem nada. Como é que às vezes as pessoas querem acreditar no pior? Elas querem que tudo... O lema desse governo é foda-se. Querem acreditar em destruição. Então, tem uma pequena parcela da população brasileira que preferiu um cara que quer resolver as coisas com a arma do que um cara que queria resolver as coisas com um livro. Tinha duas imagens claras para o povo escolher: a arma ou o livro. O brasileiro escolheu a arma. Mas hoje, eu acho que já está todo mundo bastante sabendo que esse não é o caminho. Né? As pessoas veem que em família se matam tal. Então, gostaria de reconduzir para a nossa questão artística. Pois é, na arte... E agora eu vou te perguntar uma coisa que eu acho muito importante, porque é o seguinte... isso é uma coisa que acontece, obviamente, com atores globais no sentido de englobar toda a população, não necessariamente fazendo uma reemissão a uma emissora, mas os atores que são vistos por todo o país, eles costumam ser confundidos com o personagem que eles estão fazendo. Eu falo isso por causa do seguinte: o Bolsonaro, ele sempre foi um personagem político. A gente volta nos vídeos antigos do Bolsonaro e ele propõe o extermínio de 30 mil pessoas, inclusive o Fernando Henrique Cardoso. E o motivo que ele traz para o extermínio do Fernando Henrique Cardoso é a privatização da Vale. Ou seja, o Bolsonaro de poucos anos atrás era um Bolsonaro extremamente nacionalista,
contra privatizações, ele era radical, tudo bem, falava muita bobagem, mas na ideologia econômica, ele era exatamente aquilo que era o Enéas, uma ideia de um Brasil para os brasileiros, não abaixando a cabeça para a metrópole. De uma hora para outra, ele traz um outro personagem, e é esse outro personagem que faz com que ele seja abraçado pelas correntes neoliberais. É um Brasil submisso aos Estados Unidos, redução dos impostos dos mais ricos, até porque os mais ricos parece que não entendem como funciona o sistema econômico, mas de qualquer maneira é um Bolsonaro que está tirando o brasileiro do acesso ao consumo. Mas ele continua passando um papel de ser uma solução para o Brasil, porque as pessoas estão mais preocupadas se o político está roubando do que se elas vão ter o que comer amanhã. Eu nem vou falar do kit gay, porque isso acaba sendo muito apelativo, mas o discurso da corrupção que o Bolsonaro consegue transmitir para o seu público, obviamente, nós não somos idiotas, a gente sabe que nós conseguimos eleger, nesse ano de 2018, o grupo mais corrupto da história da política brasileira, porque agora a corrupção é institucionalizada, agora a corrupção é permitida, e todas as vezes que se encontra alguma coisa, a resposta é muito simples, já resolvi com Deus. Mas o personagem dele continua vendendo, ou seja, por trás do Bolsonaro, mito, presidente Bolsonaro, que continua sendo aclamado, existe uma pessoa frágil, uma pessoa sendo manipulada, e você que provavelmente já foi muitas vezes confundido com um personagem, o ator com o personagem, você consegue ver alguma forma da gente desprogramar a cabeça do brasileiro para que o brasileiro deixe de ver um herói que não existe ali e consiga ver o que realmente é essa pessoa que está por trás do cargo de presidente da República? Acho que é complicado. É uma situação complicada. Por exemplo, agora há pouco, uma fake news dizia que Bolsonaro seria reeleito em qualquer um dos cenários para o segundo turno da eleição em 2022. Era uma pesquisa de um instituto do Paraná, que foi divulgada pela Veja e que todo mundo acreditou. Não é real. Foi provado depois que não era real, que era uma notícia falsa. Bolsonaro não vai ser reeleito, né? Bolsonaro não vai ser reeleito, não é possível, né? Vai haver, a não ser que ele consiga melhorar a economia e a não ser que é o que ele vai fazer, ele vai dar o que o Bolsa Família era desse tamanho, ele vai aumentar. Ele não queria aumentar, mas ele percebeu que ele pode se dar bem ali, distribuindo o que seria o dinheiro da emergência. Você acha... Quer dizer, Bolsonaro não vai se eleger, é um desejo meu, e eu vou dar meu maior esforço para que isso aconteça. Mas você mudar a cabeça de um cara que votou no Bolsonaro é muito complicado. Deixa eu ler esse superchat antes que ele foge daqui, agradecer a Reginalíssima. Ela fala, Beth, o presidente, quando soldado, ao cometer crime, não foi punido, foi premiado com aposentadoria. Foi o que eu disse. Sávio Ninkouter fala aqui, muito boa, Paulo. As pessoas que acreditam em João de Deus e nos pastores em geral e no Bolsonaro são umas e as mesmas. Essa necessidade que as pessoas têm realmente de acreditar que aquilo que elas gostariam que fosse verdade é verdade. É um problema muito sério do fanatismo. A Reginalíssima fala, Estopa, hoje temos Brasil colônia, retrocesso de 200 anos, infelizmente. Obrigado, Reginalíssima. Obrigado, pessoal. Não vamos lembrar de se inscrever, quem não foi inscrito aí no Critica Brasil. E muito obrigado pelas mensagens. Eu estou tentando, né, fazer o máximo possível aqui para a gente falar como que a gente pode usar a experiência do Paulo, que é uma pessoa que tem, obviamente, o dom, né, e não é um treinamento, é um dom digamos assim, um dom divino de saber como comunicar, como transmitir sentimentos e como despertar sentimentos, porque a luta hoje, ela deve ser travada neste nível, porque, infelizmente, o bolsonarista prefere uma mentira que agrade do que uma verdade
dura, né, como, por exemplo, os crimes cometidos pela família Bolsonaro. Então, nesse momento, eu acho muito importante a gente conversar exatamente com as pessoas que sabem fazer dramaturgia, porque deixamos de ter política, e o que está acontecendo no Brasil hoje são técnicas de comunicação, técnicas de dramaturgia. E o que a Globo sabia fazer muito bem no passado, que era convencer a população, ela perdeu esse posto para o Bolsonaro, que no final das contas, ainda que ele não tenha conseguido a maioria dos eleitores, se a gente for olhar a maioria absoluta dos eleitores, a campanha dele conseguiu desmotivar muitas pessoas no sentido de ficar em casa para não votar. Ou seja, Bolsonaro não teria sido eleito se a gente tivesse as pessoas todas votando. Mas como a gente teve, me parece que 30 milhões de pessoas desanimadas no segundo turno, porque não se viam representadas, porque estavam envergonhadas, porque não conseguiam ver uma saída, preferiram ficar em casa e ajudaram na eleição do Bolsonaro. E aí entra a parte mais difícil desse momento. Como que a gente vai fazer para engajar a população brasileira na política, no sentido de entender a importância de virar esse quadro, e como que a gente vai fazer para que a população saiba que esse quadro está errado, que isso está prejudicando. Essa brincadeirinha de querer ver o vizinho se ferrar está fazendo a gente se ferrar também. Toma, Petralha, peraí, não dá para o Bolsonaro atrapalhar só o Petralha. Obrigado, Reginalíssima. Beth faz análises lúcidos. Obrigado, Reginalíssima. Eu te pergunto isso por causa do seu dom de dirigir, de tocar corações. Eu acho que são os comunicadores que são os protagonistas desse momento político, Paulo. Eu acho, sinceramente. E por isso que eu te peço essa opinião e que ela chegue aos ouvidos aí dos políticos que estão pelejando, mas não estão conseguindo, infelizmente, reverter quem está, né, no lado escuro da força, infelizmente. Não, eu acho que primeira coisa que eu quero dizer, a gente tem que reconhecer onde errou. Não precisa ficar fazendo autocrítica o tempo todo, mas alguma autocrítica é necessária, né? Você não pode ignorar um depoimento do Palocci. Quanto tempo que o Palocci ficou no poder? Econômico. De repente, Palocci fala coisas e a gente fala... também é difícil. Olha, eu estava fazendo campanha com uma bandeira aqui na favela, quando alguém chegava e falava Lula ladrão. Como é que você responde isso? A Globo que inventou? Só foi a Globo que inventou ou deixou correr alguma coisa frouxa? Em algum momento eu não tinha argumento para rebater aquilo que aquele cara estava dizendo. Entende? É certo que o Lula podia ter ficado no sítiozinho dele. Ele tinha um sítio. Tá? É um grande crime. Não puniram o Serra? Não iam. Ele não sabia que se ele cuspisse no chão, eles iam prender ele. Então, deu mole. Tinha um sítio. Você vê o Mujica, no Uruguai, naquele sítiozinho dele, com o fusquinha dele. Mas esse não era o Lula. Entende? Esse não é o Lula. Entende? Então, o Lula que tinha o seu sítio, fazia o churrasco do fim de semana lá no sítio dele, aí alguém fala assim, não, tem um sítio mais legal para você. Então vem aqui, o Renato Teixeira, não sei o que Teixeira, vem aqui que eu te arrumo um sítio aqui em Atibaia. Aí, vamos arrumar a cozinha do sítio. O cara topa. É uma frouxidão moral. Tinha que falar, não quero, vou ficar no meu sítio. Mas não fez isso. Então, a gente tem que ter vergonha na cara e entender que essa dramaturgia é forçada, sim, mas tem um quê? Um fundo de verdade nela, que as pessoas sacam. Entende? Acaba tendo um terreno fértil para que eles consigam plantar o resto. Aí você não tem como diferenciar na frente das pessoas, entende? Porque daí pega um Moro, que o cara entorta tudo, bota o cara na cadeia, porque todo o desejo, desde que apareceu o Lula, desde que apareceu o PT, o desejo é que eles não desse certo. Agora, quando deu certo, folgou, mostrou
que não era tão diferente dos outros. Então, a gente ficou numa situação difícil, né? Então, eu agradecer. Só antes que foge, muito obrigado, Vanusa, pelo super sticker. Desculpa, Paulo, mas vamos, continua, porque isso é muito importante. Eu acho que a gente tem que perceber que não fizemos tudo tão certo, entende? E que em algum momento houve pisadas na bola. Assim, olha, pô, realmente, pisei na bola. O apartamento não era meu, ok. Mas o sítio, como é que explica? Como é que explica que não se sabia nada do que rolava em lugar nenhum? Entendeu? Eu acho o seguinte: tem que aparecer alguma coisa nova e tem que deixar aparecer alguma coisa nova. Porque também o que aconteceu com o Haddad foi uma tremenda sacanagem. Haddad pegou a bola com 20 minutos do jogo, no segundo tempo. Entende? Porque o Lula ficou segurando. Tem que entender também a personalidade do Lula e as dificuldades da personalidade do Lula. Entende? Então, quando você fala assim, Bolsonaro maltrata a imprensa, o Lula tentou mandar embora do Brasil um jornalista porque o cara disse que ele mamava. E ele mamava. E aí? Ele bebia. E estava causando problemas no exterior quando ia viajar para fora e tal. Às vezes mamava muito e tal, e ficava falando besteira. Então, o negócio é o seguinte, eu estou falando aqui, eu sei, eu estou num lugar que eminentemente nós temos que ver os problemas que nós tivemos. Porque é o seguinte, aquele cara que me encarou na Tijuquinha, olhou no meu olho, e era um homem negro, olhou no meu olho e falou, Lula ladrão. E ele falou profundamente, ele fez eu encolher a minha bandeira. Outra coisa, por que nós não temos a bandeira brasileira nos nossos comícios, nas nossas reivindicações? Desde 89, na campanha Lula e Collor, eu tentava colocar a bandeira brasileira no nosso palanque. No final, descia a bandeira brasileira e a gente cantava o hino nacional. Não, descia uma bandeira que era do Partido dos Trabalhadores e a gente cantava a Internacional Socialista. Deixa eu agradecer a Reginalíssima, diz muita luz para políticos construírem um projeto para o Brasil. Esse ponto que você tocou, deixa eu agradecer já na sequência aqui, o André Henrique Silva Lima. Do jeito que o Brasil está, com o Bozo, vai ficar igual a Nigéria, salários baixos para fazer o serviço bruto para fora. Na Nigéria, o povo recebe o equivalente a R$50 por mês, com o povo extremamente pobre passando fome, que é, infelizmente, o caminho que nós estamos indo. Né? Tivemos um momento muito semelhante ao que o Brasil vai enfrentar agora, quando a Índia era o maior produtor de alimentos do mundo, mas era também o local onde mais se matava de fome no mundo. Mas essa questão da autocrítica, ela é uma questão delicada, mas é a questão que eu considero mais importante nesse momento, porque é uma questão a partir da qual é possível você desenhar, obviamente, para os brasileiros quais são as prioridades. Porque o grande detalhe, você falou uma coisa que é muito interessante, que é essa questão da decepção. O brasileiro não se decepciona com um novo escândalo a respeito do Aécio. O brasileiro não está nem aí com o novo escândalo a respeito do Serra, porque isso já é esperado, por exemplo, desses personagens, né? A gente já espera que um Eduardo Cunha vá cometer um crime, a gente já espera isso, mas aquela coisa, o Lula não, ninguém esperava que o Lula fosse responder um processo, apesar de que eu acredito, né, que aqueles processos a respeito do Lula precisam ser refeitos. Não estou falando que o Lula é inocente, porque o Moro não tinha competência territorial para julgar nenhum processo do ex-presidente Lula. Não existia competência, o juízo foi totalmente programado. Então, eu acho que o Lula não merece necessariamente ser condecorado como uma pessoa honesta de imediata, mas ele merece um julgamento justo, né? A opinião que eu tenho a respeito do Lula, ele merece ser julgado não num tribunal de exceção, mas ser julgado no tribunal territorial
correto, que inclusive todas as pessoas que foram julgadas nesses mesmos crimes no tribunal correto, elas foram absolvidas. Existia ali, obviamente, uma função política nos julgamentos a respeito do Lula. Mas, em contrapartida, eu preciso te contar uma história aqui. Antes de mais nada, eu queria mandar um abraço, que a Tássia Camargo pediu para te falar que está assistindo. Então, eu queria mandar um abraço para a Tássia, né? E vi, inclusive, lá no seu livro, na coleção Aplauso, que você cita, né, um papel importante que você fez, até o jargão que você fez para a Tássia Camargo na novela Tieta, e também os artistas de Belo Horizonte, né, os que são, a minha esposa, ela é artista, se formou em Belo Horizonte, a atriz se formou em Belo Horizonte, a galera de Belo Horizonte está assistindo também, então queria mandar um abraço, muito obrigado, pessoal aí, de Belo Horizonte, e eu queria até te perguntar que existe uma linha muito fina entre suicídio político e autocrítica. Por quê? Toda autocrítica pode servir como munição para o outro lado. Deixa eu ler o superchat antes de começar. Patrícia Jimenez diz: o erro da esquerda foi deixar tudo muito frouxo. Não estou dizendo que o Lula não tenha erros. E a privataria tucana? Estão atrás de Serra agora porque não representa mais nada para disfarçar. Eu já tenho outra opinião, eu acho que agora nós temos a esquerda totalmente fora do jogo e eles estão brigando lá em cima entre PSDB, DEM, cada um controlando uma parte do judiciário. Mas eu preciso contar uma história que eu me emocionei, ela está gravada como sendo o primeiro encontro da TV Brasil 247, eu cheguei a me emocionar com o Sacha Band me contando que durante várias vezes ele ligou para o PT e perguntou o que é o mensalão. E o Sacha Band não tinha resposta nenhuma. É aquela velha história de esconder a poeira debaixo do pano. Muito obrigado. A André Henrique Silva Lima também, que fala: Paulo Betti, gosto muito do seu trabalho. Muito obrigado, eu André. Defendi, desculpe, deixa eu dizer, não estou frustrado. Estamos tentando entender por que perdemos. Por que perdemos? Por que Lula forçou Dilma como candidata? Por que Dilma, que não gostava de política, que não tinha, que é uma pessoa incrível, honesta, correta, inteligente, mas não tinha condições, vamos dizer assim, de fazer o jogo, de atender os deputados, ela não gostava daquilo. Eu vou dizer assim, o meu discurso é personalista, porque eu sou uma pessoa. Eu estou com o Lula desde 79. Desde 1979, Lula para sempre, ok, estamos numa boa. Lula é honesto, eu também acho, ok. Mas e o sítio? Ele estava naquele sítio ou não? Por que ele não ficou no sítio dele? Por que não ficou no seu sítiozinho? Ele deu brechas, né? Isso. Agora, que tá, isso que eu estou dizendo. É porque porque nunca foi ao teatro. Porque nunca procurou se engrandecer com a grande literatura, com o teatro. Então, quando as pessoas diziam, pô, Lula se vangloria, você tem que entender o que pensa o outro, aquilo que o outro pensa, não só do seu lado, né? Você pensa de uma forma, claro que se o Lula for candidato, certamente eu vou votar no Lula. Mas você acha que eles vão deixar ele ser candidato? Não vão deixar ele ser candidato, gente. Põe a cabeça no lugar. Mas, em todo caso, vamos lá. Eu estou falando da minha experiência pessoal. Desde 79, eu visitei todos os diretórios políticos do PT, em todas as capitais do Brasil. Fui em uma por uma. E a condição do artista lá era relegado para o segundo plano. Faz a camisetinha, faz a abertura do ato político, toca um violão, mas o sério, quem vai dizer são os políticos. Então, o artista tem que sacar também a relação dele com a política, entende? Porque eles querem o tempo todo que você fique vendendo a imagem deles. Mas quando eu falo que o Lula devia assistir uma peça minha, é apenas uma questão lógica, não? Você faz um determinado trabalho há 45 anos, você quer que aquele cara que você apoia, que você suporta, que você ajuda, retribua indo te ver no teatro.
Isso é Entende? importantíssimo o que você está falando. Importantíssimo. Eu digo o seguinte... O Bolsonaro fez a máquina de comunicação dele, valorizando os comunicadores. O Bolsonaro, ele é mentiroso, contumaz, ele fala as coisas do jeito que ele inventa, ele chuta, entende? Ele é mentiroso. Então, não tem como mexer com o Bolsonaro. Então, no caso que Deus é brasileiro, Deus não foi brasileiro, porque Deus deu condições ao Bolsonaro de ser eleito com uma facada no peito. Porque se ele não tomasse a facada, ele não seria eleito, entende? Então, é o seguinte, eu acho que esse tipo de... a mesma forma, nós temos que enxergar os problemas que nós temos. Nós passamos 14 anos no poder. Por que o povo estava tão burro? Por que as pessoas estavam tão mal informadas e burras se nós passamos 16 anos no poder? Se nós tínhamos todos os ministérios das comunicações, nós demos o Ministério das Comunicações todas as vezes para o Eunício de Oliveira. Eunício de Oliveira era ministro das Comunicações, tinha que falar com o Eunício. Quando eu queria ter uma rádio aqui no Rio de Janeiro, na Casa da Gávea, eu tinha que falar com o Eunício. Então, gente, tem que entender o que acontece. Se a gente não sacar os problemas e não resolver, nós vamos tomar bola nas costas mesmo, entendeu? Porque vai ficar todo mundo dizendo Lula é honesto, o Paulo Betti é um babaca. Eu sou um babaca. Mas tem... Deixa eu agradecer a Patrícia Gimenez e a gente volta nisso, que é importante. Ela fala, Léo, é isso que estou dizendo. Lula não agiu como Brizola. Lula deixou tudo frouxo. O mercado fez o que quis e agora, com a esquerda desunida, é pior. Mas essa parte do que o Paulo está trazendo, eu acho importante ele dar sequência nisso, é uma coisa que a gente pode resumir numa palavra popularmente conhecida como semancol. Não adianta a gente continuar achando que está tudo bem e continuar... Olha aí, ó, Zenaide, esmaga. Isso é a forma de falar dos caras do Bolsonaro. Esmaga, abafa, destrói. Não pode ter um pensamento diferente, tem que ser a mesma coisa. Tem que falar o que você... Não quero like, não quero nada. Eu tô na minha, estou falando... Eu tenho emprego, estou trabalhando, graças a Deus, eu cumpro com as minhas funções e eu estou dando um toque. Entendeu? Globo News, esse papo furado. Deixa eu falar uma coisa. Vamos perder de novo. Eu fui para a rua, nos metrôs, andei com a bandeira, me expus, bati, gritei, entendeu? Então eu posso falar tranquilamente. 20 dias para fazer campanha para o Haddad foi um sacrifício tremendo, foi terrível, entendeu? Então a gente não tem que queimar a imagem de ninguém. Nós estamos dentro de um lugar aqui, o Diário do Centro do Mundo, né, que é especificamente ligado com as questões da esquerda. Se a gente não falar aqui, eu não vou ficar falando em todo lugar, claro, enfim, mas aqui eu quero dizer, nós temos que ser diferentes. Não pode ter sítio, não pode aceitar dinheiro de empreiteira para fazer obra no sítio, não pode. A Patrícia Gimenez fala, gente, não vamos agir como minions. E uma coisa que realmente o próprio Lula fala, né, ele fala, eu não fiz isso porque eu não poderia fazer isso, porque eles sempre estariam atrás de mim, né? Então, eu particularmente, eu acho que o que o Paulo está falando é muito importante. Eu vou contar uma pequena história aqui de o que é o tentar colocar a sujeira debaixo do tapete e não chegar e falar, olha, aconteceu dessa forma, o motivo foi esse e pronto. Eu conheci no encontro o Sacha Band, de vez em quando ele aparece nas lives, manda muitas mensagens para mim, e o Sacha falou comigo, Léo, eu liguei várias vezes para tentar descobrir o que é mensalão, o PT nunca falou comigo que era o mensalão. Você fez um vídeo explicando que a política é podre e que, infelizmente, para o Lula poder fazer um pouquinho para os pobres, ele deveria pagar os ricos, né? Que eu expliquei como funcionam os mensalões. Então, projetos sociais, não só projetos sociais, qualquer coisa, enquanto a gente não tiver uma alta qualidade de pessoal dentro do poder legislativo, ou seja, enquanto a gente não corrigir a estrutura de corrupção que ela está na base da sociedade brasileira, e o que nós temos representando a gente, infelizmente, nos três poderes são brasileiros, com essa formação cultural
e com esse tipo de caráter, enquanto a gente não corrigir isso, o máximo que a gente pode exigir é que um pouco seja feito, né? E o PT, ele não explicou o que é o kit gay, ele nunca entrou em detalhes para conversar com a sociedade a respeito dessas denúncias, né? E sempre aquela coisa de negar sem um trabalho muito profundo de comunicação. Deixa eu agradecer aqui também, antes que fuja, José, e eu não vou conseguir ler não, mas só sei que parece que é o Joseph Miller. O Lula foi na abertura da exposição minha. O Lula prestigiou vários artistas. O Lula teve o Gilberto Gil como ministro. Deixa eu trazer mais aqui. Cecília Silva, tá? Vamos para o documento e como sair dessa embrulhada. Item 1. Então, eu acho que é muito importante, porque é uma coisa muito óbvia e ninguém pode tentar se iludir, é que enquanto a gente tentar esconder a poeira debaixo do tapete, a poeira vai estar lá escondida, a gente não vai ter eliminado. Mas e aí, qual que é a saída, Paulo? Hoje. Deixa eu falar uma coisa. Não acreditar na facada, me parece, é como não acreditar em usar máscara, é como acreditar em usar cloroquina, é como você não acreditar em uma pandemia. Né? É muito difícil a gente ficar com essas teorias conspiratórias. Então, você tem o Hospital Albert Einstein, você tem o Hospital Sírio-Libanês, que foram lá disputar, e você tem um hospital público, e a coisa aconteceu no meio de uma rua, no meio de uma multidão, na frente de todo mundo. Então, espera, vamos falar as coisas de gente, pelo amor de Deus. E o pior da facada é o seguinte, não interessa acreditar ou não, né? O eleitor do Bolsonaro sempre vai acreditar, quem acha que não acredita, e isso não vai hoje fazer diferença, né? O que é um bola para frente, né? Deixa eu agradecer bola mesmo. Bola para frente é reconhecer onde nós tomamos gol pelas costas. Primeiro, autossuficiência, subiu a cabeça, achou que era o maioral. O Obama disse, não sei quem disse, eu tenho o maior carinho pelo Lula, gente. Passei a vida inteira fazendo campanha para o Lula, eu estou com o Lula. Mas eu acho que a gente precisa explicar o que aconteceu, entende? Então, você vê, o Jacques Wagner fala, a gente se lambuzou. Vejam as declarações do Gilberto de Carvalho sobre a questão das comunicações, entende? Percebam que, daí, eu falei 200 vezes, não vamos criar uma nova emissora. Foi lá, deu dinheiro para o Silvio Santos. Quanto que o Lula deu para o Silvio Santos quando quebrou o banco do Silvio Santos? Uma grana. Agora, com quem que está o Silvio Santos? Com o Bolsonaro. Será que não sacavam isso? Entende? Zé Dirceu mesmo não percebeu isso. Entende? Nós tínhamos que ter... Eu estou aqui porque eu estou prestigiando. É esse que é o sentido que eu vejo como que tem que ser daqui para frente. A gente prestigiar. O Aquias fala da facada fake. Eu não sabia que o Aquias achava que era facada fake. Como é deixa eu aproveitar que você deu uma pausa para dar um pouquinho de suspense e eu ler dois superchats que chegaram aqui. Inês Santos, ela fala, criticar não é ser bolsonarista, é nos alertar. Precisamos entender como os erros e é assim que é feita a história. Inclusive, o pai que só passa a mão na cabeça do filho e não mostra para ele que ele está errando, prepara o filho para levar pancada no futuro, né? Isso é uma coisa muito, muito óbvia, ou seja, a gente só cresce identificando os erros e corrigindo. Isso até na própria administração. Patrícia Jimenez, Paulo na militância desde que sou bebê, meu respeito, né? A Patrícia falando. Realmente, né, o Paulo sofreu derrotas com o Lula, né? Sofreu a derrota pelo Collor, né? O Paulo explicou como o Collor prejudicou o cinema brasileiro, apesar de que a Lei Rouanet tenha sido aprovada durante o governo Collor, ele prejudicou demais a arte brasileira. Todas as vezes que existe um governo que não valoriza a cultura originária brasileira, a tendência dele é fechar um pacto de submissão à cultura internacional, e isso, obviamente, começa
desvalorizando a cultura brasileira. Então, o Paulo não está aqui para fazer uma campanha contra o Lula, ele está aqui para fazer aquilo que eu tenho implorado há 5 anos. A gente tem que identificar os nossos erros para corrigir os erros e não ficar sonhando que a gente vai conseguir falar viva Lula e que isso, no final das contas, vai gerar aí a maioria dos votos. Zé Gás fala, tivemos dezenas de procuradores e magistrados combinados para condenar Lula sem provas. Por que então acha que médicos e povão não poderiam combinar a facada? Essa é uma pergunta interessante que existe sim, Paulo, principalmente, obviamente, na esquerda, existe uma ideia de que foi tudo uma armação. Eu vou te dar um outro exemplo, vou te trazer esse exemplo até para que você possa refletir a respeito disso, que é um dos exemplos mais citados do mundo. Quando derrubaram um avião para que começasse uma guerra civil em Ruanda, o produto foram 800 mortos. No momento que o avião caiu, as emissoras de rádio, todas elas controladas pela parte de Ruanda, que estava ligada à França, já estavam com os facões para distribuírem para as pessoas. Ou seja, derrubaram o avião de um aliado para servir como pivô para culminar no genocídio de Ruanda, e a gente sabe, foram 800 pessoas mortas ali, foi tudo uma grande armação, e não tem como falar que foi teoria da conspiração, porque ia ser muita coincidência, né? O avião, ele tá pegando fogo no ar ainda, e as emissoras de rádio já estão falando, venham aqui que já tem facões aqui, para vocês vingarem a morte do nosso grande líder. E o que as pessoas costumam trazer a respeito da facada são elementos como, por que ele não usaria a marca da facada ou então o sangue para fazer campanha? Porque a gente não tem nenhuma imagem de sangue desde o momento da suposta facada até o momento em que ele já estava dentro do hospital. E as perguntas que as pessoas se fazem nesse momento se é possível você cooptar várias pessoas para criar uma mentira em um determinado ponto, por que não seria possível cooptar várias pessoas, inclusive médicos, Polícia Federal, todas essas pessoas envolvidas para criar o evento facada? Né? Eu, como cientista político, eu te falo, esse tipo de jogadinha para culminar numa explosão social já foi usada diversas vezes. Né? E tem cientistas que provam, inclusive, que as Torres Gêmeas foram armações dos próprios Estados Unidos, obviamente são colocados no campo aí das teorias das conspirações, mas por que essa facada te convence, mesmo sem o sangue e mesmo sem o uso político da facada? Ou seja, vamos imaginar que a facada tivesse acontecido com Serra, o marqueteiro ligou imediatamente depois da bolinha de papel para ele fazer cena e praticamente cair no chão. Por que o Bolsonaro não mostrou a camisa furada e nem uma gota de sangue em todo esse percurso? Por que ninguém viu sangue? Por que ninguém filmou os sangues? Você consegue acreditar nisso? Mas depois de eu ler o Zé Gás falando, a simpatia, leia-se adoração, do CFM e dos médicos em geral por Jair Bolsonaro era bem de antes da facada, só para constar. Outro elemento CFM também que existia, Conselho Federal de Medicina, porque existia uma vontade do Conselho Federal de Medicina de expulsar os médicos cubanos pela finalidade, obviamente, financeira, e já existia esse desgaste entre o Conselho Federal de Medicina, médicos, a classe médica, a classe jurídica, né, e o próprio Ministério Público, por essa programação mental que conseguiram fazer no povo brasileiro de que o Lula representa o pobre, mas eu não sou pobre. É mais ou menos assim, o cara é servente de pedreiro, mas ele não se acha pobre porque ele conseguiu comprar a casa própria. Ele acha que o outro que está morando debaixo da ponte é pobre. O que está morando debaixo da ponte acha que o outro que não tem nem a ponte para morar que é pobre, que ele ainda é rico. Essa programação mental acabou criando uma capacidade muito grande de ludibriar as pessoas. E quando a gente fala no governo do Brasil, a gente está falando do governo da maior quantidade de petróleo encontrada nos últimos tempos, né? Isso não compraria uma rede de médicos né, isso não compraria um grupo de pessoas? Não seria possível fazer um evento fake desse, na sua opinião? Mesmo com tudo isso envolvido? Pode ser, mas eu não vou ficar... Olha, existem muitos... Quantos médicos existem no Brasil?
Quantas pessoas estavam lá naquele momento, em volta? Era no meio da cidade, Juiz de Fora, no meio da cidade, tinha uma multidão, e o cara estava carregado, foi na frente de todo mundo. Espera aí, gente. Aí dois grandes hospitais foram lá tentar pegar o doente, entende? Bom, enfim, vamos ficar discutindo o sexo dos anjos, entendeu? Até porque isso não tem relevância para o futuro. Acabou, perdemos, foi, perdemos. dançamos. Como que vamos ter que enxergar na frente? O que nós fizemos de errado e nós não vamos fazer mais. Nós não vamos precisar ficar falando que nós fizemos de errado. Agora, quem foi o líder que o Lula criou para o substituir? Quem vai ser o cara que vai substituir o Lula? Que espaço que o Lula dá para essa pessoa? De que maneira o Lula está encaminhando essa questão? Precisamos conversar sobre isso. Quem é o cara? É o Haddad? Por que não já dar o espaço, começar a trabalhar o Haddad para ser... Porque o Bolsonaro ele trabalhou 4 anos antes da eleição para ele ser eleito. Mas quem vai ser o cara que o Lula vai ungir? Porque é assim, não é? A Dilma foi colocada lá. Assim, vai ser Dilma e pronto, acabou, é Dilma. Entendeu? E aí viu que a Dilma não era para jogar naquela posição. Não gostava daquele jogo. A Dilma não gostava de... Então, temos que saber quem é o cara que nós conseguimos. Todo mundo que saiu, todo mundo que era do PT, Chico Alencar é um canalha? Todo mundo virou mau elemento, de repente, de uma hora para outra? Precisa também tirar esse negócio, precisa enxergar que o nosso grande líder tem suas questões. Vocês leram a biografia do Lula, escrita pela Denise Paraná? Leiam, vocês vão entender um pouco da personalidade dele. Então, nós temos que saber quem é o cara que vai enfrentar o Bolsonaro. Por que nós demonizamos todo mundo? Ou Ciro é só um canalha? Ou ele não tinha razões para não querer? Ele queria. O que aconteceu ali? Entendeu? O Lula em 22, eles não vão deixar, meu querido. Agora, não vão deixar. Você acha que eles vão liberar e falar assim, tá bom, Lula lá, vai voltar tudo atrás e o Lula vai ser eleito em 22, com 80 anos de idade? Gente... Você falou uma coisa muito importante, que é essa questão, né, que hoje existe um racha muito grande dentro da esquerda. Esse racha, eu acho que faz parte da estratégia da direita, né? A gente fica falando direita e esquerda, mas a direita brasileira não tem nada a ver com o que as ciências políticas chamam de direita, tá, pessoal? Digamos que existe um racha muito grande entre os grupos liberais entreguistas e também, obviamente, um racha muito grande entre os grupos nacionalistas que a gente chama de esquerda. E algumas pessoas pegaram birra do Ciro Gomes, e eu queria comentar com você uma mensagem que eu mandei no dia 18 de junho para a assessoria do Lula, falando o seguinte: o Sindicato dos Artistas de MG está juntando cestas básicas para distribuir para atores que estão praticamente passando fome. São pessoas que não são famosas, são artistas que não têm condições, às vezes, de pagar 2 meses em casa. Se eles não estiverem fazendo alguma coisa, eles vão passar fome. Será que o Lula não poderia gravar um vídeo sensibilizando as pessoas a respeito da importância de valorizar aquele grupo de teatro que antes divertia seu filho, mas agora não pode por causa da quarentena? Aquele músico que cantava naquele barzinho e que você frequentava todos os finais de semana, mas agora não pode por causa da quarentena. Eles continuam vivos, mas sem a renda. Eu não vou dizer que o Lula se omitiu, nem sei se a assessoria entregou isso diretamente para o Lula, mas essa distância do Lula da sociedade, qual que é a sua impressão? Você acha que ainda tem espaço para esse endeusamento do político, essa inacessibilidade do político, né, como se a gente estivesse falando, por exemplo, do astro mais brilhante do cara que acabou de ganhar o Oscar? Será que a proximidade agora seria estratégica? Porque o que eu tenho visto, infelizmente, é o contrário. As redes de esquerda estão minguando, as lives do Lula estão caindo de audiência.
né? E qual que é a sua opinião sobre essa postura, né, do Partido dos Trabalhadores, que sempre foi o partido mais próximo dos trabalhadores, mas agora tem um líder, um ícone que, ainda que não possa ser candidato, é o ícone que tem o poder de indicar o próximo candidato, mas que ainda não está conseguindo entender as novas realidades da comunicação. Mas antes, deixa eu ler aqui o Zeigast, que fala: depois de tudo de bom que Lula fez pela nação e depois da estada no hotel por quase 2 anos sem provas, acredita mesmo que ele ainda tenha alguma obrigação? Eu acho que aí a gente conecta essas duas coisas, eu acho que vale a pena até comentar, né? Será que o Lula deve se aproximar mais das redes, deve dar mais valor para os pequenos, porque foi uma estratégia do Bolsonaro e tem sido a estratégia do Ciro? Ou você acha que é a hora do Lula pular fora e deixar que uma nova imagem política assuma de vez o protagonismo na esquerda? Mais um aqui, o Décio Amandio. Entendo totalmente as críticas que o Paulo Berti faz ao PT, ele tem razões para fazê-las. Quem é de dentro sabe muito bem as dificuldades que existiram. Fora Bolsonaro urgente, ele deixa para a gente essa hashtag. Então, contigo, Paulo, o que você acha que tem que ser agora a estratégia? A estratégia geral, a gente sabe que é a verdade, união, mas e a estratégia do principal ícone da esquerda, talvez da esquerda mundial, que é o Luiz Inácio Lula da Silva? O que ele tem que fazer agora? Não sei, isso aí ele tem que perguntar para as pessoas. Você sabe que todo grande líder é difícil ouvir quando não é adulação, né? Ou você adula, ou você endeusa, né? É isso aí, endeusar, adular, o cara não tem que dar satisfação nenhuma. Enfim, esse é passado. O futuro, nós temos que tentar. Nós estamos numa luta. Estão destruindo as florestas, né? Nós conseguimos transformar a Marina Silva numa inimiga. Ela foi ministra durante 7 anos do nosso presidente. E depois nós estigmatizamos, virou inimiga. O Cristóvão Buarque virou inimigo, né? Então, vamos pensar as coisas com clareza. Nós estamos numa batalha violenta, de todo quanto é lado, para a educação, na questão ecológica, na questão da cultura, na questão da saúde. Nós temos que sobreviver, nós temos que lutar como se tivesse uma batalha campal. Não adianta ficar falando, foi uma facada, foi falso, você fica lá para trás. Não, vamos para frente, vamos ver, vamos tentar esclarecer, vamos tentar entender por que aquele cara... Porque toda afirmação dos bolsomínios tem uma cilada. E nessa cilada tem algo de verdade. Tem alguma coisa ali que apoia aquele cara para ele falar aquilo que ele fala e nós vamos dizer assim, não, os outros governos também eram corruptos. Nós éramos um pouquinho menos, mas nós tínhamos o Bolsa Família. Percebe que o nosso Bolsa Família era R$180 por mês? O cara vai dar 600. O cara vai dar 1.200. Ele não queria, mas ele vai dar. Aí como é que você vai explicar para o cara que recebia 200 do Bolsa Família, tendo recebido 600, que ele estava sendo bem cuidado pelo Lula? Como é que ele vai falar, eu estava numa situação boa, o Lula me dava R$180 por mês com o Bolsa Família. O Bolsonaro paga 600, paga 1.200. Aí o cara vai falar assim, Bolsonaro é melhor que o Lula. Está me tratando melhor que o Lula. Você acha que o Bolsonaro não vai fazer um cadastro? Você acha que ele não vai usar eleitoralmente todas as informações dessas pessoas que estão recebendo o auxílio emergencial? Você não acha que ele vai... Você acha que ele não vai ameaçar essas pessoas? Quando chegar o momento da eleição, ele tem todos os cadastros na mão. Como governo, ele vai para cima dessas pessoas. E é só o cara pensar, realmente, eu recebia 200 com o Lula, agora eu estou recebendo 600, estou recebendo 1.200, eu vou ficar aqui, vou ficar com esse cara. Então, é o seguinte, é muito difícil, porque em todos os argumentos tem uma ciladinha. E essa cilada é baseada em alguma coisa, né? Você pensa...
as pautas progressistas foram muito adiante. Então é o seguinte, você fala mal da Igreja Universal do Reino de Deus. Vamos falar mal da Igreja Universal do Reino de Deus. Mas vamos ver o que eles fazem. Eles vão lá onde estão os pobres e eles fazem alguma coisa ali. Eles tomam o dinheiro dos caras, mas eles colocam os caras em alguma estrutura, entende? Então, eles fazem sopa, eles dão caridade, eles estão lá. A Igreja Católica sumiu. Largou, eles pegaram. São canalhas? São. São hipócritas? São. Mas vai explicar. Para o cara que estava na sarjeta, foi lá, tomou um banho, entrou numa engrenagem, entende? Faz parte de alguma coisa. Deixa eu ler um bocadinho de superchat que chegou aqui. Um bocadinho é porque eu sou mineiro. O Zé Gás fala, curioso que quem pede autocrítica de Lula, Dilma, PT, jamais fez 1% do bem que eles fizeram. E pior, não pedem mesmo para Sarney, Collor, FHC e Temer. Importante Temer fomos nós que botamos lá. Quem botou Temer de vice-presidente da Dilma foi o Lula. Entende? O Sarney, eu meti o pau no Sarney minha vida inteira, nos programas do PT, depois vejo o Lula lá abraçado com o Sarney. Gente, não tem jeito de explicar. Você entende? A MTH Werneck. Chico Buarque errou, foi muito para a educação, mesmo sabendo, votou o teto de gastos. Marina, ela está falando do Buarque, do Cristóvão Buarque. Marina foi apoiada por banqueiros. É preciso sim fazer a crítica, né? E vamos trazer o Rogério Anitablian. Estamos trabalhando para qualificar o debate. Excelente conversa entre Estopa e Paulo Berti. Lembrando que o Rogério Anitablian também é youtuber e faz esse trabalho, né, de conscientização muito importante. E uma coisa, Paulo, que tem acontecido, infelizmente, e eu acho as suas palavras estão vindo num momento excelente, que a gente está começando a viver o momento em que o próprio público está exigindo a passagem de pano, né, o passa-pano. E esse passa-pano só faz a gente levar a pancada nas urnas, ou seja, a gente fica se iludindo que está tudo muito bem, e na hora que chega na hora H é aquela pancadaria nas urnas. Rômulo Rocha R. Castro, tal facada foi orquestrada pelos marqueteiros deste presidente, mas isto é passado, vamos esquecer o assunto e olhar para o futuro. Chega mais Zegaste aqui falando, Lula e Dilma pagaram Bolsa Família de até 200. Por quantos anos Bozo está pagando auxílio de 600 a quantos meses? Faça as contas. O povo tem memória curta, né? Que ele pagasse 600 pelos 4 últimos meses de mandato. O povo só ia lembrar desses 600. PT, PDT a favor dos títulos podres dos bancos, né? Deve ser por causa dessa questão aí de venda deve estar falando dos títulos de risco do Banco do Brasil. Márcia Costa manda aqui um superchat. E a Danusa Maili, Márcia Costa, chegou aqui o superchat dela. Não, é uma sinuca muito complexa, a gente tem que admitir. O grande detalhe é o tanto de dinheiro que é investido do lado de lá, e como do lado de lá existem poucas controvérsias, porque o que eu ia te contando, e eu acho muito importante as colocações de hoje, é que muitos canais progressistas, eles foram aos poucos deixando se levar por essa tendência que o povo tem de não procurar aquilo que precisa ouvir, mas é procurar aquilo que quer ouvir. E aí o que tem acontecido, infelizmente, na esquerda, principalmente na comunicação alternativa, é a passação de pano, que é a ideia de se você falar que o Lula cortou o cabelo de forma errada, você leva aquela pancadaria, e se você falar que o Bolsonaro acertou naquele ponto, você acaba levando uma pancadaria, ou seja, você não pode fazer um trabalho de crítica, e a única coisa, obviamente, que leva à busca de algo próximo da perfeição é, sem dúvidas, a crítica. Deixa eu ler também Elisete Muniz, vamos dar likes. Obrigado, Elisete. Eu vou pedir o Paulo para fazer as considerações finais, para deixar aí uma dica que, obviamente, são as considerações finais desse programa. Espero eu que sejam muitos, porque o Paulo tem uma grande experiência no debate político, no campo político, uma grande experiência
também na militância e principalmente é um gênio na comunicação brasileira. Então, eu espero que seja o primeiro de muitos debates. Inês Santos fala: verdade, dicotomia, igrejas e políticas, polícia e tráfico. Né, ela está fazendo aqui, né, uma analogia, e eu queria, Paulo, que você fizesse as considerações finais para esse programa de hoje, né, e fique à vontade, solta o verbo, até porque tem muita coisa, coisas maravilhosas que você fala que eu talvez não teria coragem de falar, então eu deixo essa bomba para você. Não, olha, eu queria dizer o seguinte, eu estou com uma peça, se vocês puderem, a minha peça é teatropetragold.com.br. A minha peça chama-se Autobiografia Autorizada. Sexta-feira, dia 7 às 21 e dia 14 às 21. Comprem, custa R$10, assistam minha peça em casa e vejam com a família e tudo. Acho que é um bom programa. teatropetragold.com.br, entendeu? A proposta é o seguinte: nós temos que ser corretos, temos que fazer a coisa direito, temos que exigir que as coisas sejam feitas e não adianta passar pano em ninguém, entende? Vai explicar para quê? Vai dizer, não, a gente é mais ou menos... Nós criamos toda a nossa estrutura em cima da ética, em cima da verdade, em cima entende? De valores. Então, na hora que a gente foi se afastando disso, para governar tinha que fazer concessões. Então, agora a gente fica criticando o Bolsonaro por se aliar ao Centrão. No entanto, a gente tentou se aliar ao Centrão, entendeu? Tentamos nos aliar ao Centrão. Esse mesmo Centrão que o Bolsonaro quer, a Dilma queria, só que ela não conseguiu fazer o acordo com o Cunha, entende? Então, é o seguinte, nunca vi pastor da Universal ajudar a ninguém. Presta atenção, a Igreja Universal está aí há 30 anos, 40 anos. Alguma coisa eles fazem com aquelas pessoas, algum trabalho social, eles fazem alguma coisa. Eu sou contra, mas eles fazem. A gente abandonou. Quem vive em Brasília sabe disso. Salto alto. Sabe, o poder corrompe. Então, o que eu estou dizendo é o seguinte: nós temos que escolher um bom candidato e, quando ele estiver, a gente analisar qual é o melhor para enfrentar, porque nós vamos enfrentar o Bolsonaro, dando uma grana pesada para o projeto dele, Brasil, que vai substituir o Bolsa Família, e nós vamos enfrentar, se ele melhorar alguma coisa da economia, nós vamos enfrentar uma barra pesada. Portanto, vamos sentir qual o candidato que tem mais condições. E não adianta ficar sebastianismo, não adianta ficar assim, o padrinho Lula, não sei o quê. Então, o Lula é um grande elemento dentro disso tudo. É um homem que fez um belo trabalho, mas teve problemas. Gente, se temos a milícia, se temos todos os problemas que temos no Brasil, eles apareceram agora no governo Temer? Ou a gente estava sendo condescendente com isso tudo? Ou o Lula nunca sacou que o Sérgio Cabral era um todo mundo sabia. Ou tudo que a gente fez de errado jogou nas costas do Haddad para ele tentar defender em 20 dias. Entende? Eu acho que a gente tem que falar assim, já foi. Agora, essa cabeça estreita, que um é santo e o outro é o Bolsonaro, aproveitou esse vácuo e foi. Se eles executaram essa facada dramaturgicamente, eu acho que eu vou fechar com ele, porque é gênio, né? É gênio, entende? O fato que ganhou a eleição. Ganhou a eleição. E aí trouxe militares para dentro. E esses militares. E todos os caras que foram... Quem que botou o Joaquim Barbosa no Supremo? Lula. Quem botou o Toffoli? O Toffoli era um cara nosso. Quem botou o Toffoli lá foi o Lula. Entende? Então é o seguinte, gente, vamos baixar a bola e vamos conversar para que a gente possa se defender, porque para mim foi muito forte.
Eu com a bandeira, fazendo campanha para o Haddad, na favela, chega um cara, olha no meu olho e fala: Lula ladrão. E eu recuei e falei: o que eu posso falar? Eu vou explicar para ele que o sítio era do Teixeira, que o Teixeira emprestou e depois quis fazer uma reforma na cozinha, uma empreiteira deu de presente. E aí? Deixa eu ler um superchat aqui, tem alguns acumulados. Wagner Alves Maciel. Léo, você toparia participar de um bate-papo? Se sim, qual o seu contato para combinar? Temos um grupo de discussão política. É só mandar no Facebook lá, manda uma mensagem no Facebook, Wagner. Vitória Rocha, não vou assistir sua peça, nem de graça. Vitória ficou revoltada. Vitória Rocha, né, prima inclusive minha, você vai refletir e depois você vai lembrar que todas as vezes que, não sei qual a sua idade, mas talvez você tenha filhos, ou se você não tem filhos, obviamente você tem pais, todas as vezes que os pais puxam a orelha é para melhorar, não é para sacrificar. Só que nossas alianças não tiraram direitos do povo. Sim, né, lógico, é exatamente por isso que a Dilma foi derrubada, né, porque ela não aceitava os projetos que tiravam direitos. Mas isso aí também é uma coisa que a gente tem que pensar, será que talvez ter livrado o Cunha, mas também ter livrado a população brasileira de tudo isso, são debates para outro dia. Wagner Alves, deixa eu ler aqui outra coisa que chegou também, Vitória Rocha, né, que falou, e aqui a Lucélia Santos, a Cis Brito fala, Lucélia Santos, corre aqui. Bom, deixa eu... Zegeist, que falou também, e não vamos agir como os bolsomínios. Eu também vou fazer aqui uma propaganda. Hoje, às 10h30 da noite, eu vou falar sobre problemas da comunicação da esquerda. E eu vou falar coisas que certamente vão fazer pessoas me xingar bastante, porque eu saí também dessa de ter medo de decepcionar pessoas melindrosas. Então, quem estiver preparado para escutar coisas pesadas a respeito de como, na minha visão, estamos errando, no canal Leonardo Estopa, hoje, às 10h30, eu vou focar exatamente nisso. O tema da minha live de hoje, às 10h30, é motivando pelo ódio, engajando pelo ódio. Vou falar sobre o caso da Natura, vou falar, obviamente, sobre várias formas como o ódio foi utilizado na política brasileira para dividir, para que eles pudessem nos conquistar. Então, eu aguardo vocês às 10h30 da noite. Eu queria te agradecer. Muito obrigado, Paulo. A Reginalíssima fala, torcendo para o PT construir um projeto para o Brasil e seu povo. E parar, é uma coisa que é uma crítica construtiva. O PT tem que parar de fazer muitas lamentações, o que a gente tem visto muito, uma coisa que eu até cheguei a criticar muito o Lindbergh, que era um dos únicos que gravava na época, ele ficava lamentando muito e explicando pouco. Zegeist, Lula tinha bola de cristal, uma crystal ball, para saber que Toffoli e Joaquim Dilma tinha também o mesmo artefato para saber que Fachin, que era dos nossos, se rebelou. Isso são, Zegeist, eu vou falar sobre isso hoje às 10h30. Isso aí não é questão de bola de cristal, isso é questão de poder do dinheiro, e a política, infelizmente, é assim. A matéria-prima de trabalho do Partido dos Trabalhadores, que era a consciência de classe, ela foi destruída. Ao mesmo tempo, o que o Paulo trouxe hoje de uma forma muito clara, é que a essência do Partido dos Trabalhadores, que naquela época era ser humilde para representar os humildes, ela caiu um pouquinho também. Então, é essa reflexão que precisa ser feita. Eu queria agradecer muito mesmo a vocês, queria pedir desculpas ao Aquias por termos passado o horário somente em 50%, né? 50%, não, quase 60%, 55%, 1h33, mas foi muito bom. É muito importante quando uma pessoa tem coragem de chegar em um canal e dizer: eu gosto do Lula, se ele se candidatar de novo, eu voto nele, mas é preciso admitir que ele não é um Deus, que ele errou, e com essas reflexões a gente consegue trazer pessoas para o nosso lado. Nós não estamos endeusando, nós estamos mostrando quem tem um projeto melhor. Marcos José, vamos a lutas policiais antifascistas. Marcos José, Alagoinhas, Bahia. Obrigado, muito obrigado, pessoal. Muito obrigado mais uma vez.
Paulo, e até o próximo programa, que a gente marca aí e a gente faz. Muito obrigado mesmo. Obrigado, Estopa. Sucesso na sua peça, que eu não vou dizer virtual, é uma peça real, só que por um meio tecnológico, super moderno, de chegar até as pessoas. É uma super ideia também que você está dando aí para o grupo dos artistas que estão, nesse momento, assistindo a nossa live. Vocês não precisam abandonar o palco, é só abandonar, né, o contato social. Pode ir ao palco, liga uma câmera e faça a arte continuar acontecendo no Brasil, porque quem está com o poder nas mãos está fazendo de tudo para acabar com a arte no Brasil. Muito obrigado, pessoal, e até mais. Obrigado, gente.